Fala comigo, boa tarde, tudo bem? Teacher Júlia aqui, professora Júlia aqui com você. Hoje, para nossa revisão Vale Tudo. Você que vai fazer a prova nesse dia 3/10, né? Agora é dia 3 de outubro, para CFO, CBM, MG. Vamos juntos para nossa revisão Vale Tudo? Tá? Vamos lá. Trouxe aqui para você o programa, né? O que tá no nosso edital, o que sai no nosso edital. Então, os tópicos que vão ser abordados dentro do edital da banca, né? Fundep, tá? Vamos lá. Então, sistema verbal, tempos e modos, orações relativas e condicionais, discurso indireto, elementos coesivos, formação de palavras, prefixos e sufixos, adjetivos, preposições e formas adverbiais. Primeira coisa que eu queria falar com você, dê uma olhada nas últimas duas provas da Fundep, da banca, né? Dê uma olhada nas últimas duas provas da banca de 2018 e a de 2021. E eu queria só reforçar o conteúdo porque é o que está pedindo no edital. Mas eu vou pedir para a gente focar em textos, ok? Inclusive eu até trouxe, né, o texto da banca da prova de 2021 para a gente dar uma olhadinha no final. Então vou abordar com você aqui rapidinho o que vai cair na nossa prova, o que tem no edital, né? Mas a gente vai focar em relação ao que eu vi nas últimas duas provas da banca, ok? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho rapidinho sobre o sistema verbal, os tempos e modos, né? Para a gente falar sobre o sistema verbal, tempos e modos, a gente precisa identificar essas palavras: present, past, future, continuous e perfect, ok? Por quê? Porque todo o sistema verbal, todos os tempos e modos, eles são uma junção, né, dessas palavras em formas diferentes, ok? Então, quais são elas? Vamos juntos. A gente tem o simple present, que é o que descreve uma ação, né, que é o presente simples em português, descreve uma ação habitual e atual ocorrida no presente. Na língua portuguesa, esse tempo verbal corresponde ao presente do indicativo. Então, simple present, presente simples. I do, eu faço. I go, eu vou. I speak, eu falo, né? O que está acontecendo naquele momento, uma ação habitual e que está ocorrendo, ela é ocorrida no presente, ela não está ocorrendo, é ocorrida no presente. Uma outra é o present continuous. Por que não está correndo? Justamente porque nós vamos entrar no present continuous. Então, o que é o present continuous? O present continuous, que também é o presente contínuo, né? Também chamado de present progressive, presente progressivo, descreve uma ação que está ocorrendo no presente, no momento em que se fala. Então, a estrutura dele é um verbo auxiliar. Nesse caso, o verbo auxiliar é o verb to be. No simple present, o famoso verb to be, que está com a gente desde lá, né, praticamente a vida inteira, a gente continua utilizando, ok? Mas o verbo principal, que é o verbo, né, o present simple do verbo to be, mais o verbo principal com o gerúndio, que é o ing do verbo principal. Um exemplo, eu vou estar ligando, I will be calling, I am calling, eu estou ligando, simple present do verbo to be, desculpa aí, I'm sorry. Então, eu estou ligando, eu estou falando, eu estou estudando, eu estou me preparando. Esse nós chamamos de present continuous ou então de present progressive. Agora vamos falar um pouquinho sobre o passado bem rapidinho. A gente tem o simple present e o past continuous. Assim como o simple past e o past continuous. Assim como o simple present, que é algo que é ocorrido no presente, o simple past é o passado simples que expressa ações passadas, ou seja, descreve fatos que já aconteceram, né? Nesse tempo verbal inglês, as flexões dos verbos regulares, elas terminam em ed. Então, por exemplo, o verbo eu gosto, I like, no simple present, no passado vai ficar, no simple past vai ficar I liked. Ok? I studied, eu estudei, né? E a gente tem também o past continuous, que é o verbo to be no passado, ou to be de volta aí, ele sempre com a gente, né? Então, a gente tem o verbo to be no passado, mais o verbo principal com ing. Então, eu estava estudando ontem, I was studying yesterday, né? Então, a gente tem o verbo auxiliar, que é o to be, no passado, ok? Vamos dar sequência aqui, agora vamos falar um pouquinho sobre o futuro.
Futuro a gente tem o simple future e o future continuous. Então, simple future, futuro simples, expressões que irão ocorrer, ou seja, que ainda não aconteceram, né? A gente tem o auxiliar modal will. Assim como a gente usa o modal to be, no present continuous, no past continuous, a gente usa o modal will para indicar futuro. E a gente também usa o verbo principal sem o to, que é a forma do verbo no infinitivo em inglês, tá? A gente tem também o future continuous, também chamamos de future progressive, que expressões contínuas que acontecerão no futuro. Então, em outras palavras, nós podemos dizer que ele descreve um fato que estará acontecendo em um momento específico no futuro. A questão da estrutura é o simple future do verbo to be de novo, will be, né, futuro, will, mais o gerúndio do verbo principal com ing. Ok? Vamos falar também sobre o present perfect simple e o present perfect continuous. De novo, as duas últimas provas que eu visualizei de 2018 e a de 2019 da nossa banca, que é a Fundep, não cobrou nada disso. Não cobrou gramática, sabe? Cobrou um texto, eram 2 textos na realidade, e as 5 questões estavam relacionadas a esse texto. Era mais compreensão de texto do que gramática. Então, por isso que eu tô passando muito rapidinho aqui, justamente pra gente dar uma atenção especial pro texto. Ok? Então, vamos só finalizar aqui do Present Perfect Simple. O Present Perfect Simple, né? Expressões influenciadas pelo presente que ainda estão acontecendo ou que terminaram recentemente. Aqui tem a estrutura dele, né? Que é o verbo auxiliar do to have, conjugado no Simple Present. Então, a gente tem o has ou have, né? Que é o verbo to have, mais o past participle, que é o particípio do passado, do verbo principal. Ok? E aí o Present Perfect Continuous, ou Present Perfect Progressive, que também é chamado dessa forma, ele expressa ações contínuas que iniciaram no passado e continuam até o presente, ou que terminaram há pouco tempo. Aqui a estrutura gramatical dele é verb to have, conjugado no simple present, que é o presente simples, né? Então a gente tem o have, primeira pessoa no singular, primeira pessoa no singular, segunda pessoa no singular, e o has na terceira pessoa no singular, né? Mais o verbo to be conjugado no present perfect, mais o gerúndio do verbo principal, ok? Temos agora o past perfect simple e o past perfect continuous, né? Que também podemos chamar de past perfect progressive. Então, past perfect simple, expressões do passado que ocorreram antes de outra ação no passado. Aqui é a estrutura gramatical dele, né? Que é o verbo auxiliar, com o verb to have, conjugado no simple past, ok? Past perfect continuous. Não vou ficar falando sobre cada um desses tempos verbais, justamente porque eu não acho que é isso que a banca vai te cobrar, tá? Como eu mencionei, as últimas 10 questões, né, 5 de 2021 e 5 de 2018, não foi nada disso que cobrou. É importante a gente saber? Claro que é importante a gente saber, mas não acho que vai cair na sua prova dessa forma, ok? Então, vamos dar uma olhadinha, então. Nós temos aqui o Future Perfect, né? O Perfect Continuous, Future Perfect Progressive. E aí, um outro item que está no nosso edital são as orações relativas. Então, o que são as orações relativas? Relative clauses, né? Ou orações relativas em português. São formadas pelos pronomes relativos. Quais são os pronomes relativos? Who, quem, which, qual, that, aquele, whose, de quem, when, quando, where, onde e whom, a quem, de quem, né? A quem fez. Então, essas orações, elas ajudam a complementar um substantivo ou um pronome da oração principal. Dando, por exemplo, uma explicação. Para conectar essas informações, nós utilizamos os pronomes relativos. A escolha desses pronomes dependerá da função que eles exercerão na frase. Alright? Então, como eu mencionei, vou continuar batendo nessa tecla, porque é o que eu creio que vai acontecer, né? O que eu tô apostando, baseado nas últimas 2 provas, que são da banca, baseado nas provas da banca da Fundep, para os últimos concursos, né? Não cobrou nada disso. Compreensão de texto, tá? Então, vamos falar rapidinho sobre as orações condicionais, que também são no nosso edital, que são if clauses, né? Elas expressam situações hipotéticas, ou seja, situações que podem ou não vir a acontecer.
a depender da condição proposta. Geralmente, são utilizados para falar sobre planos futuros, situações prováveis ou não de acontecerem, fatos cotidianos e escolhas feitas no passado. Então, o if, o would, o will, todos esses modais a gente vai usar dentro de orações condicionais, né? Na maioria das vezes, a construção das conditional sentences, que são frases condicionais, ela é feita com a palavra if, que é o se. No entanto, essa não é a única forma de expressarmos uma condição em uma frase, tá? Mesma forma, não vamos entrar, não vamos aprofundar, queria só falar com você um pouquinho sobre, justamente para a gente dar ênfase ao que eu acho que vai cair. Ok? Discurso indireto também está no nosso edital. Nós chamamos em inglês de reported speech, né? Então, ele representa o discurso indireto em inglês. Utilizamos essa forma, assim como no português, quando vamos reproduzir a fala de outra pessoa. Ou seja, quando vamos reportar o que já foi dito por alguém. Portanto, ele é muito empregado para narrar histórias e fatos que já aconteceram. Beleza? Elementos coesivos. Os conectores, eles são elementos coesivos que fazem essa coesão entre essas frases, né? Eles instituem as relações de dependência e conexão entre os termos. Esses elementos são formados por conjunções, preposições e advérbios conectivos. Então, os connectives, ou então o que podemos chamar de linking words, que são os conectivos, eles também são conhecidos como palavras de transição, que são conjunctive adverbs, conditional adverbs. Inclusive, no canal tem uma dica que eu falei um pouquinho sobre adjectives and adverbs, né? Que tem alguns exemplos dos conectivos, ok? Eles são agrupados, né, de acordo com a sua função dentro do texto. A quantidade de conectivos existente no inglês é grande, portanto, veremos alguns exemplos, os mais comuns, dos grupos mais usados no idioma. Essa dica aqui, guys, pessoal, é uma dica que eu dou para você dar uma olhadinha, dar uma pesquisada bem rapidinha, justamente para a gente conseguir entender o que são, caso a banca nos cobre, ok? Formação de palavras, prefixos e sufixos também está no nosso edital. Então, prefixos e sufixos em inglês são modificações nas primeiras ou nas últimas letras de uma palavra e formam uma nova palavra. Então, nem sempre é o ation, né? O embromation. Nem sempre a gente vai utilizar esse prefixo. Na realidade, na maioria das vezes não é ele, tá? Mas os sufixos e os prefixos em inglês, eles funcionam de uma forma bem similar ao português, né? Então, significa que as primeiras ou últimas letras de uma palavra são acrescentadas e formam uma nova palavra, né? Gramaticalmente falando, são morfemas que se juntam e podem manter o significado ou transformá-lo, assim como no português. Então, caso isso aconteça antes do radical, é um prefixo, mas se estiver depois do radical, então é um sufixo, assim como no português, beleza? Um outro tema também que vai cobrar é adjetivos, preposições e formas adverbiais, ok? Então, vamos dar uma olhadinha rapidinho. Os adjetivos, que nós chamamos em inglês de adjectives, são palavras que caracterizam os substantivos. São seres, animais, objetos e etc. Essa caracterização pode expressar qualidade, defeito, estado ou condição. Então, os adjetivos em inglês, eles podem variar no que diz respeito ao grau, comparativo ou superlativo, né? No entanto, são invariáveis relativamente ao gênero, masculino e feminino. Então, não tem essa distinção. Número, singular e plural, ou seja, o mesmo adjetivo, ele é utilizado para caracterizar um substantivo masculino, no feminino, no singular ou no plural, tá? Isso não vai interferir, não vai ter essa diferença, ok? Então, vamos lá. Como eu mencionei, provas anteriores, eu acho que é de extrema importância, né? Nessa altura do campeonato, a gente nem consegue falar muito sobre tudo que o edital vai cobrar, né? Até porque a gente tem pouco tempo. Eu sei que você está se preparando há mais tempo, mas a gente tem pouco tempo e fica um pouco mais complexo para a gente aprender dessa forma. Então, o que eu aconselho? Júlia, de acordo com a teacher Júlia, né? Professora Júlia, de acordo com as provas anteriores, a compreensão de texto. Como que a gente vai fazer? Quais são as dicas que a teacher Júlia pode te dar para que a gente consiga fazer uma produção de texto para aqueles que não falam inglês, ou então não dominam o idioma, né? Então tem pouco conhecimento. Uma coisa que eu sempre faço e que funciona muito, que eu sempre aconselho a todos os alunos fazerem olhem as perguntas primeiro. Por quê? Vocês vão notar aqui, você vai notar aqui que o texto ele é grande. Como eu mencionei, a Fundep ela pede muito isso, ela cobra muito isso. Inclusive, eu dividi o texto em 2 slides, ó.
Então, text 1, texto 1, essa aqui também é parte do texto 1. Então, é um texto grande, é um texto que na hora da sua prova vai ter muita palavra que você não conhece, né? Que você ainda não viu, nunca ouviu falar sobre. Então, caso você não fale inglês, né? Então, o que eu aconselho? Eu te aconselho a dar uma olhada nas perguntas. Então, por exemplo, são 5 questões. Nessa prova aqui, essa daqui é de 2021, tá? Essa prova aqui é de 2021. Nessa prova aqui, nós tínhamos o primeiro texto, que era sobre heróis, né, bombeiros. E dentro desse texto, nós tínhamos o texto e nós tínhamos 3 questões relacionadas a esse texto, tá? Depois nós tínhamos o texto 2 e haviam mais 2 questões relacionadas ao texto 2. Então, o que eu aconselho? Dá uma olhada na quantidade de textos. Se for um texto ou 2 textos, as questões vão estar relacionadas a ele, né? Então, por exemplo, que texto 1, hoje tinha questão... O primeiro texto, né? O texto 1 tinha questão 1, a questão 2 e a questão 3, para fazer sobre esse mesmo texto. Então, vamos lá, vamos juntos. O que eu aconselho, como eu falei, uma dica da professora Júlia, leva isso para sua prova, tá? Dá uma olhadinha na questão, justamente para a gente conseguir identificar algumas palavras. Aqui eu já até trouxe, né, a resposta correta, para a gente conseguir visualizar de uma forma mais tranquila. Mas na sua prova não vai estar assim. Então, o que eu te aconselho a fazer? Dá uma olhada na pergunta, opções de resposta, e aí nós vamos voltar no texto e tentar encontrar. Ok? Então, vamos lá. Question 1, primeira pergunta. Fire Captain Joel Barnes is considered a hero. Então, tá falando por que ele é considerado um herói? Considered, bem próximo ao português, né? Considerado um herói. Letra A. As he tries to shield a 3-storied apartment building from catching fire. Catching fire, pegar fogo. O texto está relacionado ao tema da nossa prova, né? Ao do nosso concurso. Então, tá falando sobre o fogo. Então, o que a gente pode fazer? O que eu aconselho a fazer? O que eu faria, né, no seu lugar, né? Ó, o texto tá falando alguma coisa sobre um apartamento de 3 andares, né? Um prédio com 3 apartamentos, na realidade, que pegou fogo. Vamos dar uma olhadinha. Então, as he tried to shield é protect. Lembra agora do face shield que todo mundo está usando, que muita gente está usando agora na pandemia, né? Então, a gente tem que tentar assimilar com palavras que a gente usa no nosso cotidiano, palavras que a gente tem visto em outros textos, ok? Caso você não domine o idioma, né? Então, ó, vamos verificar se é isso. For he was burnt in the 3-storied apartment building where he lived. Então, aqui tá falando onde ele morou, ó. Aqui o simple past. Onde ele morou, he lived, onde ele morou. Então, he was burnt, ele foi queimado dentro do apartamento, do prédio de 3 apartamentos onde ele morou. A gente vai precisar identificar isso dentro do nosso texto, ok? Letra C, letter C. While he died, while saving a companion of his from the flames. Então, enquanto ele faleceu, enquanto ele estava salvando, ok? Os companheiros dele, né? Dos flames, das chamas. Vamos identificar dentro do nosso texto. As his death in a fire made firefighters feel a deep sense of loss. Loss é perca. Então, vamos ver se o nosso texto vai falar sobre isso. Então, sempre faça dessa forma. Primeiro, leia as questões, leia as opções de resposta e depois volte para o texto e tente identificar essas palavras dentro do seu texto, ok? Vamos juntos então na número 2. Ó, a specific federal agency was requested to inspect the building. Então, uma agência específica federal foi requested, solicitada, né? To inspect, para inspecionar o prédio, ok? Vamos ver as opções de resposta. As there were 8 tenants in 6 apartment units. Está falando sobre o número 6. 6 unidades de apartamento. Tinha um tenente lá dentro. Tinha 8 tenentes. 8 tenants, ok? Vamos dar uma olhadinha no nosso texto. Vamos lá. Letter B. After Fire Captain Joel Barnes was killed in the fire. Dentro do texto, você vai notar que fala muito sobre ele. Fala sobre o Captain Joel Barnes, tá? Então, assim, aqui já tá
em negrito, porque já é a resposta correta, mas a gente vai buscar por essas informações dentro do nosso texto. Because there was no one injured in the fire. Então, ninguém, no one, ninguém, injured, machucado, ferido no fogo. Letra D, for the fire displaced the tenants who lived in the building. Então, displaced, aqui tem um sufixo, um prefixo, tá vendo? Então, a gente tem que ficar atento. Cobra dessa forma, é assim que a banca tem cobrado, ok? Então, vamos lá. E o número 3 também, como eu mencionei, está relacionado ao texto 1. Então, a report announced that the cause of the captain's death was. Então, a causa da morte dele foi qual? Vamos buscar isso dentro do nosso texto, beleza? Feito isso, dê uma olhada nas questões, dê uma olhada nas opções de resposta. Nós vamos voltar para o texto. Então, vou voltar aqui. Text 1. So, Berwick, Maine, seu local, né? Firefighters and residents in Berwick and surrounding communities felt a deep sense of loss. Então, olha, eles sentiram. Teve uma resposta que tinha essa opção, né? After the death of Fire Captain Joel Barnes. Esse é o nosso personagem, aqui estamos mencionando. Who died shielding a fellow firefighter from flames during a 3-story apartment building fire, March 1. Então, aqui, ó, falamos o number 3, tá vendo? Então, todas essas informações, elas estão dentro do nosso texto. A gente precisa voltar e buscá-las. Barnes, 32, idade dele, né? Was hailed as a hero at his funeral for giving up his life to save his comrade. Aqui, essa também tem dentro da nossa questão, justamente falando sobre por que ele foi considerado um herói. Lembra? Ok? Vou apagar aqui só para a gente dar continuidade. Beleza? The fire also displaced 8 tenants in 6 apartment units. Também tem dentro das nossas opções de resposta. No tenants were injured. The National Institute for... Olha só. Ninguém... No tenants were injured. Então, ninguém se machucou. Nenhum tenente se machucou. No tenants were injured. All right? The National Institute for Occupational Safety and Health, a federal agency responsible for conducting research and making recommendations for the prevention of work-related injury and illness, ruled the building and needed to be demolished. The Institute inspects buildings whenever a firefighter is killed in the line of duty, according to Berwick Town Manager Stephen Eldridge. Ok? Então, olha só. Você consegue notar que tem muitas palavras que são dentro das questões que também estão no texto? Justamente isso. Então, o que nós vamos conseguir fazer? O que nós precisamos fazer na nossa prova? Identificar as palavras e tentar buscar as nossas respostas. Ok? Segunda parte do texto, né? Barnes had no chance to escape from the 3rd floor. Então, ele não tinha nenhuma chance de escapar do 3º andar of the 10 Bell Street Apartment Building. Esse é o endereço, né? Fire, fogo que aconteceu nesse local. Leading to his death from probable hypothermia and or hypoxia. This we need. Essa informação nós precisamos. O que aconteceu com a morte dele, né? According to a reported release on April 5th. Ok? April 5, April 5th. Dr. Christine James of the New Hampshire Chief Medical Examiner's Office determined the cause of the death and ruled the manner of death was accidental. Isso aqui também tá falando lá. Tem uma das opções que fala que ele faleceu em forma de suicídio. Não fala nada sobre isso no nosso texto, ok? So, hypothermia is defined as the condition of having a body temperature greatly above normal, while hypoxia is a condition in which the body of a region of the body or a region of the body is deprived of adequate oxygen supply at the tissue level, ok? Então, essa é a leitura do nosso texto. Estou indo bem rapidinho por questão do... justamente porque a gente não precisa traduzir o texto todo para conseguir fazer a questão, até porque no momento a gente não vai ter esse tempo, né? Nós não teremos esse tempo. Você não vai ter lá esse tempo todo, né? Então, Fire Captain, voltamos a falar sobre o Joel Barnes. Is considered a hero. Por que ele é considerado um herói? Deixa eu apagar aqui. Vamos lá.
Ok. Então, como nós mencionamos, ó, he was hailed as a hero at his funeral for giving up his life to save his comrade. Aqui, ó. Vou riscar e vou deixar riscado. Vou lá e vou voltar. Ok? Então, vamos lá. Por que ele foi considerado? He is considered a hero. As he tried to shield the 3-story apartment building from catching fire. Ele não protegeu do fogo. Então, não tem como ser a letra A. Ele chegou lá, já estava em chamas, né? For he was burned in the 3-story apartment where he lived. Ele não morava nesse local. Ele chegou no incêndio, né? While he died, while saving a companion of his from the flames. Justamente o que menciona aqui, ó. Was hailed as a hero at his funeral for giving up his life to save his comrade. É um sinônimo, tá? Comrade é um sinônimo. Então, letra C. Ok? Então, vamos lá. Nem precisa ler a letra D, justamente porque nós sabemos. Mas vamos dar uma olhadinha só para confirmar? So, as his death in a fire made firefighters feel a deep sense of loss. Foi por isso que ele foi considerado um herói? Não foi por isso que ele foi considerado um herói. Ele foi considerado um herói for giving up his life to save his comrade. Beleza? Então, letra C, letter C. Essa é a number 1. Número 1, tá? Vamos juntos agora na number 2, na número 2. A specific federal agency was requested to inspect the building. Então, estamos falando que uma agência federal específica foi solicitada para inspecionar o prédio. Beleza, já falamos sobre isso no nosso texto, identificamos isso, né? Aqui na primeira parte do nosso texto. The fire as explicit... Okay, so the National Institute for Occupational Safety and Health. Então, essa daqui é uma agência específica, certo? A federal agency responsible for conducting research and making recommendations for the prevention of work-related injury and illness ruled the building needed to be demolished. The institute inspects, tá dentro da nossa pergunta, buildings whenever a firefighter is killed in the line of duty, according to Berwick Town Manager Stephen Eldridge. Então, vamos dar uma olhadinha aqui de volta na questão 2. Look, vamos lá. Essa linha aqui estava do texto, beleza? Vamos manter ela aqui. Então, reported announced that the cause of the captain's death was... Peraí, vamos botar na número 2. A specific federal agency was requested to inspect the building. As there were 8 tenants in 6 apartments. Não fala sobre 6. Não fala que tinham 8 tenants dentro de 6 unidades de apartamento, né? Então, não é a letra A. It's not letter A. After Fire Captain Joel Barnes was killed in the fire. Ele foi morto no incêndio, né? Vamos continuar. A resposta correta é a B, mas vamos dar uma olhada. Let's go. Because there was no one injured in the fire. Ninguém foi machucado, ninguém ficou ferido. Mas é isso que a agência inspeciona? Não é isso que ela inspeciona. Então, não é a letra C. And for the fire displaced the tenants who lived in the building. Aonde no nosso texto fala que os tenants moravam dentro desse prédio? Não fala. Lived in the building. Não é o caso. Então, a letra B é a opção correta. Beleza? Número 3, então, vamos dar uma olhada aqui rapidinho. Número 3. A report announced that the cause of the captain's death was. Então, estamos falando sobre um repórter. O que ele fez? Ele anunciou a causa da morte. Qual foi a causa da morte? Vamos dar uma olhadinha? Volta no texto. Tá na segunda parte do texto. A segunda parte? Vamos dar uma olhada na primeira parte também. Então, ó. Isso mesmo, tá na segunda parte do texto. Ok, então aqui fala sobre o repórter according to a reporter, de acordo com o repórter. Tá aí, essa palavra tá dentro da nossa questão, pessoal. Então, ó, leading to his death from probable hypothermia. Aqui, ó. Nossa resposta tá aqui. Beleza? Beleza, então, na número 2, né? Não fala que
os tenants, que eles moravam dentro do prédio, eles foram reposicionados, que eles foram tirados, né? Então, beleza. Então, a resposta correta é a letra B, beleza? Então, vamos no número 3. A report announced that the cause of the captain's death was. Então, a causa da morte foi. Qual foi a causa da morte? Lembra do nosso texto? Letra C. Vamos dar só mais uma olhadinha, só pra gente confirmar. Ok, então, ó. Leading to his death from probable hypothermia and so on. Aqui nós temos a resposta do número 3, beleza? Então, como eu mencionei, eram 2 textos. E aí, o segundo texto, nós tínhamos que responder as perguntas 4 e 5 relacionadas ao segundo texto. Da mesma forma, nós vamos primeiro olhar as perguntas e as opções de resposta e depois a gente vai voltar para o texto, beleza? Então, ó, Jack Pritchard is said to be the best firefighter in FD New York because... Então, nós vamos tentar identificar o because, a causa, o porquê, né? E aí, vamos procurar por Jack Pritchard. E as opções de resposta são: He repeatedly faced great fires in order to save someone. Então, ele continuou repetidamente encarando, né, fogos grandes e gigantescos e gigantes, né, para salvar alguém, someone, para salvar alguém. His first commanding officer considered him suicidal. Se ele é o best firefighter, a gente já pode tirar essa. Não tem como ele ser suicida se ele é o melhor bombeiro, beleza? Nem li o texto ainda, já posso tirar. He was treated several times for burns after facing fires. Ele foi tratado diversas vezes por queimaduras depois de encarar fogos. Isso faz uma pessoa se tornar um dos melhores bombeiros? Creio que não. Vamos dar uma olhada no nosso texto. And he saved a mentally challenged child in his first time. Então, ele salvou uma criança que tinha dificuldades mentais, né, no primeiro fogo que ele participou. Então, aqui seria a opção de resposta AD, independente da leitura do texto, né? AD ou a letra A, beleza? E a número 5, number 5. Pritchard stayed as a firefighter in New York. Então, ó, ele ficou em Nova York como bombeiro. Vamos ver quais são as opções de resposta. Até que ele morreu das queimaduras? Pode ser. Because he was considered suicidal, porque ele foi considerado suicida. Não tem como, gente. Não tem como a pessoa ser considerada o melhor bombeiro de uma cidade e ter pensamento suicida e ser considerado suicida, né? Então, esse aí já pode descartar. Letra B, nós nem lemos o texto, a gente já podemos descartar. Due to his heroic disposition. Então, devido à sua disposição heróica. Pode ser que sim. For about 29 years, aproximadamente 29 anos. Pode ser que sim também. Então, aqui a gente pode desconsiderar a letra B, podemos dar uma olhada na letra A e na letra A, C e D. Vamos juntos, então, vamos dar uma olhada no texto. Como eu mencionei, o texto é grande. Como que a gente vai fazer, então, para melhorar em relação a essa compreensão de texto? Simulados, beleza? Nós temos simulados disponíveis para essa prova. Ainda dá tempo, corre, adquire o seu. Chama a gente no WhatsApp, né? Pode entrar em contato justamente para você adquirir o seu simulado para dar um tempo de praticar. Practice makes perfect. Sempre falo isso, que a prática leva à perfeição. Compreensão de texto, quanto mais texto a gente lê, mais questões a gente realiza, melhor a gente consegue fazer. Beleza? Vamos dar uma lida nesse texto aqui rapidinho. Então, vamos lá. The most decorated firefighter in FDN history. Okay, so by Javier Jackson. From the 1970s through the 1990s, there were thousands of fires raging across New York City. And all of those fires had one thing in common. They were likely to have faced the likes of Jack Pritchard, the most decorated firefighter in New York City history. From the beginning, Pritchard had proven himself as a worthy member of the team, although his commanding officer was reportedly getting worried about his near-suicidal tendencies when battling fires. For example, he found himself at the fire of a 3-story building with a mentally challenged child,
trapped on the third floor. He quickly charged in without oxygen and found the child before he realized he was trapped. Left with no other exit by this point actually on fire himself, Pritchard smothered the child and leaped to the first floor where he was doused with water and shipped off to the burn ward with the boy. Por isso que as perguntas falam muito sobre suicidal. Seria próximo a suicida, né? Tá se colocando em perigo para salvar os demais. Pritchard's next large inferno would be several years later when he found himself rescuing fellow firefighters from a fire at Waldbond Supermarket in Brooklyn. It was a fire he didn't even have to go to since his shift had actually already ended. But that wasn't going to stop him. It didn't take long for him to distinguish himself again. On March 27, 1992, Engine 255 arrived at a fire to find an injured firefighter being pulled from the building after unsuccessfully attempting to rescue a 70-year-old man. Impatient and realizing he didn't have to wait for orders as he was already in charge, Pritchard charged into the inferno, safety equipment be damned. He found the man on fire in his bed. Not hesitating, Pritchard extinguished the flames himself and dragged him out of the building. He spent the next 2 months recovering from his burns, então ele também teve queimaduras, por isso que o texto, as perguntas falam sobre, in the hospital. Then in July of 1998, Engine 255 pulled up to a fire where Jack Pritchard would perform the most famous heroics of his career. After learning there was an infant trapped in a crib in the 4th floor, Pritchard entered in his Superman mode and fiercely leaped into the building to locate the baby. Texto grande. After taking flames directly to his unprotected face, Pritchard located the baby still alive. Unfortunately, flames were leaping above the crib, preventing him from lifting the baby to safety. Using his ungloved hands, because safety was a word that still didn't exist in his vocabulary, Pritchard grabbed the melting crib and began dragging it out of the room, breathing carbon monoxide and severely burning his hand the whole way. Pritchard dragged the crib to his fellow firefighters, where they assisted in rescuing the infant. For this, he was awarded his 2nd Bennett Medal. The first was for the Walbums fire, the highest award possible in the FDNY. He finally retired from the department in 1999 with the rank of the battalion chief, ending his career by simply stating, "It's been a real honor to be a firefighter." Então, aqui foi quando ele encerrou a carreira dele. Iniciou em 1970 e encerrou em 1999. Já é a resposta da nossa questão. Ok? Então, número 4. Jack Pritchard is said to be the best firefighter in FDNY because he repeatedly faced great fires in order to save someone. Então, o próprio texto traz diversas situações onde ele se arriscou para salvar uma outra pessoa, né? Tivemos aqui 3 exemplos. Então, letra A is the correct answer. Resposta correta. Ok? Ele não era considerado suicidal, era near suicidal. Tá faltando uma palavra aqui. Então, não poderia ser, como eu já tinha mencionado, a gente não consegue usar isso daqui, ok? Então, letra A, tudo certo. He was treated several times. Ele só foi tratado uma vez pelas queimaduras. He saved a mentally challenged child in his first fire. Não foi no primeiro fogo. Não foi no primeiro fogo que ele conseguiu salvar essa criança, que estava dentro do crib, dentro do berço, né? Então, number 5. Pritchard stayed as a firefighter in New York. Ele ficou como um bombeiro em Nova York até que ele morreu. Não fala que ele morreu. Não pode ser a letra A. Because he was considered suicidal. Ele não foi considerado suicidal. Ele poderia ter sido considerado near suicidal. Mas não está trazendo near, que seria próximo a. Então não tem como ser. Letra B não dá também. Due to his heroic disposition. Devido a disposição dele heróica, ele ficou em Nova York? Não tem como ser. And for about 29 years, por aproximadamente, about
29 years, 29 anos. Aí, a gente tem que fazer um pequeno cálculo rapidinho de 1970 a 1999, aproximadamente 29 anos, né? 29 years, ok? Letra D. Só reforçando, né? Como eu mencionei no início, eu estou apostando que a banca vai trazer dessa forma pra gente, que ela vai trazer compreensão de texto. Dentro dessa compreensão de texto, a gente consegue ver o que está no nosso edital. Então, a gente tem simple past, tem passado simples, tem adjetivo, tem adverbs, né? Tem tudo que está sendo solicitado, mas não de uma forma gramatical, né? Onde você precisa preencher, precisa responder qual é a resposta correta no sufixo, no prefixo, né? Mas tem dentro do nosso texto e tem dentro das perguntas também. A única forma que a gente vai conseguir melhorar é através de simulados, através de questões. Então, eu aconselho fazer muitas questões. Como eu mencionei anteriormente, né, nós temos os simulados disponíveis para você, ok? Só chama a gente no WhatsApp. Caso você não siga a gente no Instagram, corre aí, pega seu celular aí, já estiver usando ele aí, nós vamos encerrar por agora. Já pode acessar os nossos canais, nós temos aqui no Facebook, no Instagram e o nosso canal aqui no YouTube, ok? I'll see you next class, te vejo na próxima aula. É isso, nós vamos encerrar por hoje então. A única forma da gente conseguir compreender esses textos é lendo mais textos, resolvendo mais questões. O nosso simulado tá aí para isso. Se inscreva no nosso canal, caso você não seja inscrito, né? Nos siga nas redes sociais, nosso Instagram vale.concursos e no nosso Facebook Vale Brasil Concursos. Chama a gente no WhatsApp para adquirir o seu simulado. Alright? And I'll see you next class. Bye bye!